Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula de equação do segundo grau, certo? Nesta parte, vamos para a parte prática, certo? Colocar em prática aquilo que a gente aprendeu na nossa primeira aula. Então é muito importante que vocês assistam primeiro a primeira aula para poder vir a segunda aula para ir para a parte prática, ok? Então vamos lá. Nesta parte aqui, a gente diz que quais das equações abaixo são de segundo grau? Então, eu preciso conhecer quais são as equações que representam aqui o meu segundo grau. Então, se eu estou falando de segundo grau, então significa dizer que uma das incógnitas tem que estar apresentado referente a segundo grau. Então, o que é que vai me identificar o segundo grau? É exatamente aquela parte de x ao quadrado. Então, na equação que eu tenho x ao quadrado, ela está representando sim uma equação do segundo grau. Então, aqui eu tenho x ao quadrado menos 3x mais 7 igual a zero. Então, significa dizer que essa equação faz parte da equação do segundo grau. Aqui eu tenho menos 4x mais 9, igual a qualquer coisa, ou a qualquer número. Então, significa dizer que aqui eu não tenho x ao quadrado. Então, essa parte aqui está fora. Aqui eu tenho 2x elevado ao cubo. De imediato, eu já corto essa daqui. Por quê? Porque elevado ao cubo está relacionado à equação de terceiro grau, mesmo que eu tenha aqui uma parte referente ao segundo grau. Então, essa aqui também está descartada. Aqui eu tenho 5x mais 2x ao quadrado, ou melhor, temos aqui 5x mais x elevado ao quadrado mais 6 igual a zero. Então, se eu tenho aqui na minha equação x ao quadrado, então significa dizer que ela vai ser parte da equação do segundo grau, certo? Aqui eu tenho 2x menos 1 igual a zero. Eu não estou vendo aqui na minha equação nenhum x ao quadrado. Então, significa dizer que essa equação aqui também não faz parte da equação do segundo grau, ok? Passando para a nossa segunda parte, nós vamos obter aqui equações para que nós pudéssemos observá-las e determinar os valores de A, de B e de C, certo? De forma fácil e prática. Primeiro, estão lembrados lá que o valor de x ao quadrado está relacionado sempre a A, o valor de x está relacionado sempre a B e o número na minha equação está relacionado ao valor de C. Então, logo, eu tenho aqui 2x ao quadrado, então significa dizer que esse 2 representa o valor de A. Menos x, então significa dizer que eu estou vendo apenas um único x e esse x é negativo. Então, vai ficar aqui menos 1. Aqui eu tenho mais 6. Então, se é apenas referente ao número, significa dizer que ele vai ser a letra C. Então, nesse caso, 6. Na outra parte, nós temos aqui x ao quadrado. Então, se nós estamos vendo apenas um único x, então significa dizer que ele representa 1. Se ele não tem sinal em sua frente, significa dizer que ele é positivo. Aqui nós temos 6x. Então, 6x representa B. E aqui 9, que representa C. Seguindo adiante, nós temos 3x, que representa 3, o A. 5x ao quadrado representaria letra B. Só que, neste caso aqui, se levarmos em conta apenas a parte que me é exposta, eu vou colocar errado. Por quê? O valor de B está relacionado apenas o x. E o valor de A x ao quadrado. Então, significa dizer que nós vamos ter aqui em A valor 5. Em B, o valor 3. E em C, o valor menos 10. Ok? Observe aqui nessa
outra equação. Nós temos o valor de A, o valor de B, mas nós não estamos vendo o valor de C. Então, se nós não estamos vendo aqui o valor de C, certo? O C vai ser sempre 0. Se na minha equação não aparecer o valor de C, significa dizer que ele vai ser sempre 0. Neste caso aqui, nós temos o valor de A, que é 1, e o valor de B, que é menos 1, certo? Seguindo adiante, nós temos aqui o valor de A, observe, e nós não encontramos aqui o valor de B. Então, significa dizer que quando eu não encontrar o valor de B, ele vai ser sempre 0. Logo, vamos ter aqui 3, que representa A, e menos 9, que representa C. Ok, pessoal? Vamos agora para a nossa próxima parte, que é para formarmos a equação do segundo grau. Aqui ele deu o valor de A, valor de B e valor de C, para que a gente possa montar a equação, certo? Então, vamos montar a equação. Se ele diz que o valor de A é igual a 3, lembra lá que para representar A, eu tenho que ter x ao quadrado. Para representar o valor de B, eu preciso ter x. E para representar C, só basta apenas apresentar o valor, certo? Então, nós temos aqui 3, então vai ficar 3x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 0. Lembra sempre que na equação do segundo grau, o resultado final tem que ser sempre igual a 0, certo? E por que todos os números aqui estão positivos? Porque todos os números aqui que ele me deu é positivo. Então, a minha equação tem que ser todos os números positivos, certo? Aqui, por exemplo, A, que representa x ao quadrado, que B representa x e que C representa o próprio número. Então, eu vou ter aqui 2x ao quadrado. Veja que aqui está negativo, então vai ficar menos 6x mais 5 igual a 0, certo? Na letra C, nós temos aqui A, que representa x ao quadrado, B, que representa x, e C representa ele mesmo. Então, vamos ter aqui A é igual a 1. Então, significa dizer que eu só vou ter aqui x ao quadrado, porque x ao quadrado já representa 1, mais B, que é igual a 4x, mais menos C. Por quê? Seria mais, mas nesse caso aqui, mais com menos, seria menos. Então, menos 6 igual a 0. Na letra D, nós temos aqui A, que representa x ao quadrado, que B representa x e que C representa ele mesmo. Então, ele está dizendo aqui que A é igual a 3, então x ao quadrado tem que ser colocado 3 na frente, mais 2x mais 0. Então, nesse caso aqui, como o C é 0, eu não preciso colocar aqui o C 0. Então, igual a 0. Logo, se eu tenho aqui C igual a 0, eu posso anular. Então, ele não necessita aparecer aqui na minha equação. Ok, pessoal? Então, é sempre bom rever, se houver alguma dúvida, como se chegou a determinado resultado, certo? Então, nós vamos para nossa próxima parte, que é organizar as equações, certo? Ela pode estar aqui de forma desorganizada e eu preciso organizá-la para manter o padrão correto, certo? Então, observe que eu tenho aqui 3x ao quadrado mais x igual a 12. Então, o 3x ao quadrado está no local correto, da mesma forma que o x. Só que o 12 está do outro lado. Observe que em uma equação existe sempre dois termos, o primeiro termo e o segundo termo. O sinal de igualdade é como se houvesse uma separação. Só que nesse caso aqui,
esse valor 12 não pertence a esse segundo termo. Ele pertence ao nosso primeiro termo. Então, temos que passar ele do segundo termo para o nosso primeiro termo. E nesse caso aqui, eu vou precisar trocar o sinal. Então, se o 12 aqui está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos 12 igual. Quem fica aqui no final? Sempre zero. Agora, nós temos aqui 2x ao quadrado. Então, 2x ao quadrado mais x mais 7 igual a x mais 4. Observe que esse valor não pertence a esse termo. Então, ele tem que sair daqui e passar para o primeiro termo. Quem tem que ficar sempre no segundo termo é zero. Então, se aqui os valores estão positivos, eles têm que passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos x menos 4 igual a zero. Observe que eu tenho aqui, na minha equação, mais x menos x. Então, se eu tenho 1 e tiro 1, vai ficar zero. Então, eu posso anular isso aqui. Então, vai ficar x ao quadrado mais 7 menos 4 igual a zero. Então, se eu tenho aqui mais 7 menos 4, então significa dizer que eu posso retirar. Então, se eu tenho R$7, tiro 4, fica 3. Então, x ao quadrado mais 3 igual a zero. Então, nesta equação aqui, eu tenho o valor de A, tenho o valor de C, mas não tenho o valor de B, certo? Aqui, nesse caso aqui, eu tenho aqui, na verdade, se vocês observarem aqui, foi um erro aqui de grafia aqui no computador. Então, aqui seria o C e aqui seria a letra D, certo? Então, desculpem-me pela falha. Nós temos x que está do lado de fora de um valor aqui que está dentro do parênteses. Então, significa dizer que este valor aqui de x tem que multiplicar por esse e tem que multiplicar também por esse. Se aqui todos os números são positivos, então o resultado também tem que ser positivo. Então, x vezes x vai ser x ao quadrado mais x vezes 3. Então, se eu tenho aqui 1x multiplicando 3, então vai ficar 3x menos 5 igual a zero. Então, nesse caso aqui, eu já cheguei ao final, porque já encontrei aqui o valor de A, de B e de C ao mesmo tempo. Neste caso aqui, da letra D, eu tenho aqui um valor dentro de um parêntese, multiplicando outro valor. Então, eu vou primeiro multiplicar aqui x por x, depois eu vou multiplicar x por 2. Depois que eu fazer essa multiplicação, eu vou pegar o valor de 5 aqui, vou multiplicar pelo valor de x e em seguida vou multiplicar por 2. Então, vamos por parte. X multiplicado por x vai dar x ao quadrado. Vou pegar o valor novamente de x e vou multiplicar por 2. Se todos os números aqui são positivos, então eu não preciso fazer o joguinho de sinal, certo? Então, vou multiplicar aqui x vezes 2, então vai ser mais 2x. Agora, eu já multipliquei x por x e x por 2. Agora, eu vou multiplicar 5 por x e 5 por 2. Então, logo, vai ser 5 vezes x, vai ser 5x. Mais com mais, continua sendo mais. Agora, 5 vezes 2 é igual a 10. Mais daqui com mais daqui, mais. Igual a 10, que é o que está aqui. Igual a 10. Só que esse 10, ele não pertence a isso aqui, ele tem que passar para o outro lado. Então, eu já posso fazer primeiro aqui essa soma direta, porque não vai fazer nenhuma diferença, certo? Então, vou ficar aqui x ao quadrado mais 7, mais 7x, mais 10. E agora, esse mais 10 vai sair daqui e vai passar para o primeiro termo. Se ele está positivo, ele vai negativo.
Então vai ficar menos 10 igual a zero. Aqui eu posso cortar, porque eu tenho 10 menos 10. Então, fica zero. Então, a equação fica x ao quadrado mais 7x igual a zero. Então, nesse caso aqui, eu tenho o valor de A, o valor de B, mas não tenho o valor de C. Ok? Então, essa é a nossa parte essencial aqui para compreendermos cada passo da equação do segundo grau. Ok, pessoal?